Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma passeada, uma passeada. Eu estou na casa de uns amigos meus, na praia, um casal de amigos. E não poderia de deixar também de gravar alguma coisa. Amanhã gravarei outras coisas desta praia. Tem coisas muito bonitas aqui. Eu Eu quero conversar com vocês um pouquinho, fazer uma meditação antes de dormir, porque eu já estou no meu quarto para dormir. Tá bom? Tudo bem com vocês? Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no meu canal. Tá bom? Eu serei muito grata se vocês fizerem isso por mim. Tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Algum dia vocês tiveram algum medo? Medo de alguma coisa? Ia fazer alguma coisa muito séria? Bem séria mesmo? E que tivesse medo de prosseguir? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Muitas vezes, mas eu quero falar para vocês de um. Quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, vai fazer uma cirurgia e fica com medo de fazer essa cirurgia. Isso eu conheci. Não conheci. Isso aconteceu comigo. Que eu estava num hospital há muitos anos atrás, não muitos, mas faz alguns anos sim, que eu estava num hospital e eu fiquei com vontade de fugir do hospital. Uma vez eu já fugi do hospital. Eu fugi. Mas essa vez eu não pude escapar. Tive que ficar. Era uma tarde de dezembro. Eu não me lembro bem o ano. Só sei que era dia 13 de dezembro. Na minha cidade, Joinville, estava muito quente mesmo. Eu fui no anestesista acertar as coisas com ele. Eu mesma fui sozinha me internar, baixar o hospital para fazer essa cirurgia que eu tinha que fazer. Daí, depois do anestesista, eu fui no meu médico cirurgião, que aliás ele é médico da minha família toda. Ele um ginecologista, né? Obstetra. Acho que é assim que se chama, se eu não estiver esquecida. Então, aí fui no cirurgião, no meu médico, né? Que ele é médico das minhas irmãs, das minhas sobrinhas. A gente tem um carinho muito especial por esses médicos, é o pai e o filho são médicos. Dr. Murilo Fronza, em Joinville. Ele já está um senhor de idade agora. O filho dele também é. A mesma profissão. E aí falei com ele, ficou tudo certinho, tudo, né? No outro dia eu ia fazer a cirurgia.
Aí baixei o hospital, né? Com as minhas pernas, com a minha mala. Por isso que a mala tem que estar sempre pronta, né? É a mala. Aí entrei no hospital, me internei sozinha. Calor, calor, calor. Meus 2 filhos menores, eles ficaram com a minha filha mais velha. E eu vim pro hospital sozinha e me internei. Mas daí eu fiquei com vontade de fugir do hospital também. De novo. Mais uma vez. Já tinha fugido uma vez. Fiquei com vontade de fugir. Aí eu olhava lá de cima, né, do quarto, quinto andar, né? Eu pensava, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso fazer essa cirurgia. Eu vou embora. Eu vou fugir do hospital. Eu pensava, eu não dizia nada para ninguém. Tinha mais umas 3 no mesmo quarto que eu ia ficar, né, que eu estava já. E elas tinham feito a mesma cirurgia que eu ia fazer. Aí tinha uma chorando para cá, outra chorando para lá, porque essa cirurgia dá muita dor, dá muita cólica. E eu atendia elas, atendia uma, atendia outra, porque eu estava de pé, né? Porque eu estava boa, né? Tal. Mas de vez em quando eu dava uma olhadinha na janela e eu pensava, eu vou embora. Eu vou descer pelas escadarias, eu vou fugir do hospital. Mas não sei o que me segurava, que eu sabia que eu tinha que fazer isso, né? Eu ia fazer uma cirurgia que ela deve ter um nome bonito agora. É um tal de períneo. Períneo, eu levantei a bexiga e fiz esse tal de períneo, que tem outros nomes também. Então, aí eu cuidava dessas uma que estavam no hospital já tinham feito a cirurgia delas, porque no segundo dia dessa cirurgia dá muita dor, dá muita cólica, parece cólica menstrual, para menstruação. No segundo dia a gente chora de dor, uma cólica, tipo cólica de menstruação, bem forte. Aí eu olhava uma, olhava outra, ela me pedia uma coisa, me pediu outra, chamava os enfermeiros para trazer remédio para dor para elas. E eu ali, mas de vez em quando eu olhava na janela, eu vou embora, eu vou me embora. Ai, 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 será que eu faço essa cirurgia? Será que eu faço? Mas eu tinha que fazer. Eu fui em 2 médicos, eles disseram que eu tinha que fazer essa cirurgia. Eu fui no ginecologista e no urologista. Todos os dois disseram a mesma coisa. Aí eu tinha levado a minha Bíblia, né? A minha lição, que a gente estuda todos os dias. Aí eu olhei na parede do hospital, tinha uns quadrinhos nesse hospital. E eu ainda não tinha me tocado ainda dessa passagem bíblica que estava escrito nesses quadros. 2 passagens, por sinal, bem boa, 2 versículos, ou mais, ou 3. Muito bom. Daí eu olhei, fui ler o quadro, batia tudo comigo. Aí eu disse, mas se eu estou aqui, se o Senhor Deus disse tudo isso, estava o capítulo e o versículo, por que eu vou temer? Aí eu sosseguei um pouco, peguei a minha Bíblia, fui conferir, estava certinho, como estava naquele quadrinho, em 2 quadros, estava na minha Bíblia também. Isaías 41, versículo 10 e versículo 13 de Isaías 41. Aí, depois que eu li esses versículos, eu disse, mas se o Senhor cuida de nós, por que eu vou temer?
Depois a enfermeira veio, me preparou já para o outro dia. Eu tomei o último comprimido às 11 horas da noite, porque depois eu não podia tomar mais nada, porque às 7 da manhã o médico já ia fazer a minha cirurgia. Aí eu li, aí ela me preparou e eu tomei meu remédio, me acomodei na minha cama e dormi. Mas antes disso, o que estava escrito no quadro e na minha Bíblia, Isaías 41, o Senhor diz assim, eu vou começar um pouquinho antes, no versículo 9, o 10 e o 13 fazem a diferença. Não, que diz assim, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Aí o versículo para fechar com chave de ouro a minha cirurgia e para tirar o meu medo, porque às vezes a gente fica com medo, né? Eu era bem nova ainda naquela época, né? E o que estava escrito no quadro da parede, nos dois quadros, e estava escrito na palavra de Deus, que eu abri a Bíblia ali para ver, dizia assim, ó, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento e te ajudo, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, que eu te ajudo. Não, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, elas não te submergerão, e se passares pelo fogo, ele não te queimará. Para mim chegou, né? Esses versículos. Olha, Isaías 41, do 10 em diante, até o 13. Aí eu disse comigo mesma, por que eu vou temer? Se o Senhor está dizendo ali que se eu passo pela água, eu não vou ser engolida pelas águas, pelo fogo ele não vai me queimar, por que eu vou ter medo? Aí foi onde eu peguei e me sosseguei, eu disse, eu tenho que confiar em Deus, porque eu creio em Deus, e a sua palavra está dizendo que não precisa eu temer. Interessante, né, irmãos? Né, gente? Viu só? Então, se você tiver medo de alguma coisa, lança esse medo fora. Tira fora de ti. Porque o Senhor mesmo disse que se passares pelas águas não te submergerão, se passares pelo fogo ele não te queimará. E foi com aquelas palavras que eu olhei no quadro na parede do hospital e olhei na minha Bíblia. Aí me deu um encorajamento tão grande assim, uma confiança no Senhor. Se eu estava com Ele, fazendo a vontade dEle, por que eu ia temer? Por que eu ia fugir do hospital? Se Ele cuida de nós, se Ele faz tudo por nós. Eu achei assim, olha, eu sempre falo isso para as pessoas.
do que aconteceu isso comigo. Então, não temas, não fique com medo das coisas, confia nele. Ele diz que tu não te queimará e tu não te afogará, mas tu irás sempre buscar ele, o Senhor Deus. É como sempre eu falo, é a busca, a entrega. A gente tem que fazer uma entrega da gente para o Senhor. E foi essa entrega, essa confiança nele, da palavra que ele falou ali. Não temas, que eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Não precisa mais nada, né? Se passar pelo fogo, ele não te queimará, se passar pela água, tu não te afogará. Melhor dizendo. Então, por que nós vamos ter medo? Se o Senhor está conosco, se o Senhor cuida de nós, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, essa foi uma passagem que isso aconteceu comigo. Comigo. Tem mais coisas que aconteceram comigo que eu pus a confiança no Senhor e Ele cuidou de mim. E deu tudo certo as coisas. Tem outras coisas que eu tenho ainda que o Senhor ainda vai resolver para mim, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe, enfim, das nossas, as minhas, as de vocês. Tá bem, pessoal? Ele cuida de todos nós, pessoal. Ele é um Deus maravilhoso de amor, de bondade. Ele disse: não te assombres que eu sou o teu Deus. E isso é muito forte, muito bom. É um versículo cheio de animação para as pessoas que têm medo, que não confiam, assim como eu naquela noite queria fugir do hospital. E eu li e confirmei na palavra. Eu disse: por que eu vou embora? Como que eu vou fugir daqui se eu estou lendo com os meus próprios olhos que a gente não deve temer porque Deus é conosco? Viu como Deus faz maravilhas? E eu fui para a mesa de cirurgia, passei muito bem, cheguei lá, eles me deram um comprimidozinho para eu tomar antes de ir para o centro cirúrgico. E eu fiquei assim, de boa. De boa, como diz o pessoal por aí. De boa. O médico já estava lá me esperando pronto já para a cirurgia, o anestesista também, o médico anestesista e o cirurgião. Eu sei que, olha, passei muito bem. Graças a Deus, hoje estou aqui para contar essa história, que foi verdadeira, né? Tive um encontro com Deus naquela noite, face a face, quase. Porque Ele me respondeu aquele medo, aquela insegurança que eu estava sentindo. Por isso que nós não devemos ter medo nem se sentir inseguro, porque nós temos um Deus que cuida de nós, está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a nos livrar. Então foi isso que aconteceu comigo. E eu passei muito bem. Quando vim para o quarto já era 2 horas da tarde, porque a gente tem que esperar que saia toda a anestesia, né? Porque a perna fica um chumbo, parece que a gente não consegue levantar nada. Aí dormi bastante. Aí depois das 2 é que me levaram para o meu quarto. Depois me deu tanta fome, que eu queria comer. Aí eu mandei pedir para o anestesista e para o cirurgião se eu podia comer já. Era 5 horas da tarde, depois da anestesia, né? Eles disseram que eu podia comer. Eu não só quis comer a minha comida toda
e queria comer a comida das outras também. Da fome que me deu. Foi bem interessante. Mas uma fome mesmo, né? Depois fui para casa, depois de 5 dias. 5 dias ou 6 por aí. Passei pelas mesmas dores que as outras passaram, né? Tinha uns conhecidos novinhos que eram enfermeiros, que eram amigos da gente, de igreja. E estavam sempre ali, né? Com a gente ali, levando remédio para dores, porque era um tal de dor para cá e dor para lá. Depois a gente fica bem. Eu fui para casa. Meu filho que cuidou de mim, ele estava de férias e ele era um adolescente. E ele fez todo o trabalho da casa, a comida, levava para mim na cama e eu estava bem. Era só se banhar bem de vez em quando, porque essa cirurgia precisa ter repouso, não pode pegar peso, não pode fazer nada, porque a gente fica menstruada novamente. E eu comi muito bem e fiz um repouso muito bom. Até hoje a minha cirurgia foi muito boa e nunca me deu problema. E eu fiquei zero. Ficou muito legal. E eu me senti muito bem com a confiança em Deus que eu tive nele. Porque eu ia acabar fugindo do hospital. Aí eu olhei para a parede, que eu não tinha olhado ainda, vi os versículos bíblicos, fui conferir na minha Bíblia, que estava na minha bolsa, e deu tudo certinho. Graças a Deus, louvado seja o seu nome. Uma boa noite, pessoal. Obrigada por me assistir, tá bem? Fiquem com Deus. Que vocês tenham essa mesma experiência, se passarem por alguma experiência, confie em Deus. E olhe para Isaías 41, 10 a 13, que vocês vão ver o que o Senhor falou ali. A confiança que Ele passa para nós, porque Ele tem cuidado de nós. Boa noite. Agora eu vou descansar também, porque amanhã tem mais. Um grande abraço. Amo vocês. Tá bem? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Eu amo vocês, tá? Boa noite.